Olá, amigo, seja bem-vindo mais uma vez, protagonismo Regional em Debate nessa semana para tratar do painel Agenda Turismo. Nós vamos repercutir tudo o que aconteceu em torno da morte do Rei Pelé. O título do programa dessa semana, Pelé, a lenda do rei. E para falar desse assunto, que ao mesmo tempo traz uma certa nostalgia e uma alegria por termos tido no Brasil uma figura tão exponencial, tão extraordinária como foi o Pelé, é que a gente traz dois convidados especiais para esse programa, Toninho Garcia, publicitário, Paulo Monteiro, diretor do Museu Pelé. Vai me ajudar nessa entrevista, nesse programa, o empresário André Ursini como nosso comentarista, está estreando como comentarista, ele é sempre entrevistado, hoje ele vai ser meu companheiro de entrevistas aqui. Toninho, seja bem-vindo, Paulo, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. André? Prazer receber vocês, Sérgio, bem, daí vocês aí para falar de um tema tão bom, né, que é falar do Rei Pelé, né, conhecido mundialmente. Me recordo, viu, Sérgio, só na introdução, muitos anos atrás fui fazer um trabalho na Áustria, em torno de 94, 95, e uma das pessoas com quem eu conversei lá não conhecia o Brasil, mas quando eu falei de Pelé, ela se recordou. Então eu guardei isso, eu falei, como é que pode uma pessoa ser lembrado num lugar tão distante na Europa que a pessoa não lembrava do Brasil, mas lembrava do Rei Pelé. E também é uma satisfação estar aqui com vocês. Acontecia outro detalhe, quando se falava de Santos, da cidade de Santos, Pelé. Referência de Santos é Pelé. É o que a gente pôde notar esses dias, né? E por todo o trabalho que eu tenho feito lá no museu, que a gente tem acompanhado, morreu o homem mais famoso do mundo. Não foi o atleta mais famoso, não, foi a pessoa mais famosa do mundo. Teve em 24 horas, por exemplo, mais gente no velório dele aqui em Santos do que em uma semana quase o velório do Papa Bento XVI lá no Vaticano. Exatamente. Então, assim, a repercussão o nome Pelé chegou a ser comparado ao nome Coca-Cola, né? Como o mais conhecido no mundo, sem né? dúvida. Todos os lugares as pessoas conheciam. Ficou provado agora. A gente lá no museu abriu uma exposição em julho passado chamada Supremo, e que era o que estava faltando lá também, sobre os números da carreira do Pelé. Que legal você ver camisa, bola, troféu, mas faltava isso, assim, né? A média de gols, quantos jogos ele fez um gol, quantos jogos fez dois, quantos jogos, os títulos que ganhou, tudo isso. E tem uma parte assim que é completa com frases de pessoas famosas sobre o Pelé. E uma muito interessante que é do Ronald Reagan, que falou para ele assim: prazer, eu sou o presidente dos Estados Unidos. Você não precisa se apresentar porque Pelé todo mundo sabe quem é. Exatamente. Por aí você já tem uma ideia da grandiosidade dele. São situações bastante inusitadas, né? Então eu quero começar aqui, apesar que a gente já começou, né? E é assim que é gostoso. Queria falar um pouquinho dessa intimidade, né? Do Edson, porque parece que depois desse episódio da morte, tá pipocando muita história que, além daquelas que a gente já conhece, tem muita história que já foi contada em vários programas de entrevistas, documentários, mas tem muita coisa nova surgindo. Tony, eu queria que você falasse um pouquinho dessa intimidade. Depois eu quero que o Paulo comente, que o Paulo ouviu muita coisa, mas você conviveu com o Pelé, né? Bastante. Eu tive a oportunidade de gravar uns 10 comerciais com o Pelé. Metade aí para Tintas MC e a outra metade para Polpa Farma. Eu confesso para você que o primeiro comercial fiquei um pouco temeroso. Porque quer queira, quer não queira, mesmo sendo iconoclasta, era o Rei Pelé. Uma figura muito forte. E ele tinha acabado de deixar o futebol quando eu comecei a gravar comerciais com ele. Então a fama dele ainda estava muito em cima, né? Tudo bem, falar, Tony, a fama dele não cresceu, mas ainda estava. Ele tinha acabado de sair do estádio, dos jogos, justamente. Aí ele era amigo do Manuel de Santos Sá, meu amigo Mané, infelizmente já falecido, que era presidente da Tintas MC. E o Mané perguntou para mim, falou, Tony, o que você acha da gente contratar o Rei para ser garoto de propaganda da MC? Eu respondi para ele assim, você vai vender mais que pãozinho quente. Aí ele falou assim, não, mas deixa um pouco. Ele falou assim, ele pode achar que eu sou amigo dele para fazer negócio, deixa quieto. Eu falei, tá bom, até me propus a falar com o Xisto, tá? Muito bem, passou um tempo, aí o Xisto saiu, acho que entrou o Pepito. Aí um dia o Mané falou para mim, ligou para mim ali em São Paulo e falou, sobe urgente que eu preciso falar com você. Larga tudo que você está fazendo e vem para cá. Bom, lá fui eu. Falei, o que ele quer? Quando eu cheguei na MC, era no Humberto Primo ainda, aí a Neuza, que era a secretária do Mané, falou assim, entra que o teu assunto com ele é primordial. Ele falou, a hora que você chegar, serve para você entrar.
Entrei, mas né, sempre brincalhão comigo, tudo bem e tal. Aí ele falou assim, é o seguinte, falou assim, ó, começa a pensar no comercial aí para MC, que o Rei é o nosso garoto propaganda. Eu levei um susto. Falei, nossa. Fiquei feliz. Falei, pô, agora eu vou conhecer o Pelé de perto. Até então eu só o via na Vila Belmiro. Cansei de ver o Durval centrar, ele subia, eu não sabia se ele ia cabecear ou ia matar no peito. Ou ele cabeceava e fazia gol, ou ele deixava a bola cair assim, fingia que matava no peito, grudava, ele tinha um velcro, né? A bola grudava no peito, descia, aí ele fazia o gol. Isso era o Pelé para mim. Conversar com ele, falei, senhor, tanto que eu nem pedi para dirigir aquele comercial. Eu passei para Diana Filmes, mas eu fui assistir, eu fui discutir a direção com o diretor e tal. E aí me surpreendeu o seguinte, ele era muito simples, muito legal. Entendeu? Me deixou assim totalmente à vontade. E quando eu escrevi um texto recentemente, que vai estar no Protagonismo Cidadão, eu falei, eu acho que ele sabia que a figura dele era tão forte, que ele, para as pessoas não ficarem temerosas diante dele, exatamente, entendeu? Acho que ele era simples demais. Sempre me tratou muito bem. Teve um lance de um filme, nós estávamos filmando e tal, você vê, ele só tinha ele um dia por ano. Eu tinha que fazer, então, olha a paciência que ele tinha comigo. Me davam, 4 horas no começo. Nessas 4 horas, eu precisava fazer o máximo possível com ele. Então, eu fazia 3 comerciais e uma pancada de fotos que eu ia ter que usar nos displays, nos banners, nos anúncios. Então, eu já é assim, agora sim, agora assado, não sei o quê. E o fotógrafo fugindo lá, tirando foto e tal, e gravando. Aí, nós ultrapassamos, que o primeiro filme, não tem como. A família inteira foi assistir, aí tiraram foto com ele, já tinha selfie, aí autógrafo, e eu ali falei, senhor, eu não tenho tempo nenhum para gravar com ele, e vocês estão, aí eu chamei, eu volto, o Valtinho, meu amigo, Walter Gerardi, Valtinho, para, senão nós não vamos ter filme. Não, deixa. Moral da história, ultrapassou o horário, era 1h da madrugada, a equipe cansada, o Rei cansado, aí eu peguei, última cena. Ele fez, mas eu vi por estar todo mundo cansado até ele, não ficou legal. Falei, eu acho que eu consigo extrair melhor do Pelé. Sem graça, eu cheguei para ele e falei assim, Rei, não vai ficar chateado, não fica bravo comigo, não. Dá para repetir mais uma vez essa cena? Que é isso, meu diretor? Eu posso repetir até 10 vezes. Aliás, é meu número de sorte, todo mundo riu e tal. E ele repetiu 3 vezes. Gente, com paciência, com educação, nunca foi estrela. Olha, eu trabalhei na Dennis em São Paulo, gravei com artistas da Globo. Tem gente que é insuportável. Tem gente Mas que é aí, insuportável. deixa eu falar uma coisa. A impressão que me passa, por tudo que a gente viu, isso vem de berço. Porque ele vem de uma família muito simples, mas o pai e a mãe de uma dignidade, o seu Dondinho, a Dona Celeste, uma coisa assim, que eles fizeram na criação dele, os exemplos que eles deram, os conselhos que eles deram. Então, desde pequeno, a gente vê coisas assim que vê nos livros, nas entrevistas dele, ou que familiares nos contam também. Isso é uma coisa que veio mesmo desde pequeno, vem da infância, da casa dele, sabe? Esse modo de tratar é realmente uma coisa diferenciada. Que nem a gente estava falando, por ser o homem mais famoso do mundo, reverenciado em qualquer lugar que se vai e tudo. A gente vê jogadores por aí que não são nada, que não vai chegar na unha do pé dele, cheio de frescura. E ele não, ele é um sujeito que atendeu, consta que ele nunca negou um autógrafo, que nunca negou uma fotografia. Sempre pode estar num restaurante comendo, chegava alguém, pode tirar uma foto? Pode, entendeu? Então, assim, é muito diferenciado e isso é de berço, isso aí é de casa. Eu, há pouco tempo atrás, questão de uns 3 anos atrás, eu vi ali chegando na rua Riachuelo, né, onde ele tinha um escritório, Sim. E ele com dificuldade de descer do carro, Sérgio, pegou o andador e logicamente que quando ele desceu do carro, né, motoboy, o pessoal parou e gritava, Pelé, Pelé, e ele olhou com um sorriso e falou assim, hoje não vai dar para jogar. E continuou andando, subiu a escadaria e entrou no prédio. Então, assim, uma simplicidade, uma humildade, né, de conversar e mostrar, né, que ele estava com dificuldade de se locomover, mas para ele ainda fez a brincadeira. Hoje não vai dar para jogar. E foi com o andador, subiu no prédio. Então, assim, é uma pessoa realmente de uma característica diferenciada, né? Pinta sempre aquela curiosidade que se passava pela cabeça dele, depois de tantas coisas fantásticas que ele fez com o físico, ver a força se esvaindo aos poucos, né? Vocês conseguiram testemunhar algum tipo de relato
Você, Paulo, você, Tony, que conviveram com pessoas que são próximas ao Pelé, o que vocês têm a dizer sobre isso? Como o Pelé encarou esse processo degenerativo da sua força física? Porque o Pelé era uma pessoa fisicamente muito privilegiada. Eu fui atleta também, então o André também, que jogou basquete, pode não parecer, mas o André era um bom armador. E tinha que saltar muito, né, André? Para poder superar poder alcançar a carência de estatura. Então a impulsão era algo extraordinário no Pelé. Não, comigo, nesse aspecto, eles são herméticos. Também nunca tive essa curiosidade de... Eu acho que até era meio invasiva, né? Entendeu? Eu nunca perguntei. Sempre eu recebia... era difícil conseguir um dia para a gravação. Quando eu recebia a ligação, falava, Toninho Garcia, a secretária, o Pepito quer falar com você. Falei, conseguiu um dia para mim. Aí ela viu o Pepito. Toninho, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Falei, pô, a boa, né? Não, falei, dá a ruim. Não, vou falar a boa primeiro. Eu consegui uma data para você com o Pelé. Essa é boa. Qual é a ruim, pô? Não tem ruim. Era quinta-feira, final do dia. Ele falou assim, você tem que filmar terça. Como é que eu vou fazer produção? Sexta e segunda, você produzir tudo. Então, mas aí a gente se virava, tudo bem? Ele chegava lá como sempre chegou, com bom humor, com tranquilidade, sabe? Nunca fala, pô, dá para acelerar aí, pô, tenho que ir embora, tal. Nunca. Você acha que ele encarava isso com essa resignação, encarava isso com uma certa naturalidade? Olha, é que nem o Toninho falou, a gente não tinha muito contato, era uma coisa muito fechada, assim, com relação ao acesso, família e tudo mais. Mas antes do Natal, uns dias antes do Natal, a gente recebeu lá no museu a visita da Kelly, a filha do Pelé. Que foi, assim, uma simpatia. Você vê que é de família, essa educação, essa coisa toda, foi muito bacana. E nessas conversas, assim, a impressão que ela me dava é que ele sempre foi uma pessoa extremamente otimista. Sempre viu a vida com olhos positivos, assim, uma visão muito positiva das coisas, e que ele sempre agradeceu muito a Deus por tudo que ele conquistou. Então, tipo assim, parece que ele não acharia justo da parte dele questionar um problema de saúde diante de tanta coisa que ele teve na vida. Isso é a impressão que passa, até por entrevistas do próprio Pelé, falando, puxa, eu tenho tanto a agradecer que um problema desse é pouco, perto de tudo que eu já tive. Interessante. Faz sentido mesmo, André. Ele era uma forma de entender, né, que o que ele teve, poucas pessoas do mundo, acho que talvez mais 1 ou 2, conseguiram, né, chegar onde ele chegou, se tornar conhecido do jeito que ele chegou. Então, quer dizer, realmente ele entendia que a doença, com o passar dos anos, era uma coisa inevitável. Natural para a idade. Então, tratou com muita tranquilidade, né? Teve uma aparência muito tranquila de lidar com isso, que é realmente a atitude dos nobres. Eu convivi com ele anos, gravando comerciais. Eu não sabia que ele tinha um rim só, como eles eram médicos. Eu sabia pela imprensa. Nunca falou para mim, meu rei, meu diretor, acelera aí que eu tô mal. Nunca. E isso só foi divulgado há pouco tempo. Há pouco tempo. Só foi divulgado há pouco tempo. Então, você vê, falar da degeneração dele, eles são herméticos. Eu gostei dessa história. Muito bonito isso aí. Pode ser sim, ele atribuía tudo a Deus. Ele era muito, nesse aspecto, religioso. Pode ser mesmo. Gostei dessa. Achei bacana também. Bacana. Agora, do ponto de vista futebolístico, a gente vai tentar abordar vários aspectos aqui. É claro que foi falado muita coisa, todo mundo fala que o Pelé era um atleta completo, um jogador completo, enfim, que ele conseguia atuar não só como atacante, mas no meio para trás, ele tinha visão de jogo, conseguia fazer composição de campo. Já cheguei a ouvir de alguns comentaristas que era uma época mais fácil, porque o futebol era menos clássico, enfim, era outro futebol. Mas, em linhas gerais, Toninho, você também que é um amante do futebol, da tua visão, o que você destacaria que fez do Pelé essa figura tão diferente dos outros jogadores? Para todo mundo falar que era inigualável. Vamos lá. Primeiro falar que era mais fácil antigamente uma ova. Quem fala isso nunca jogou futebol. Uma bola pesada. Uma bola pesada. A chuteira. Eu usei medicina de bol já. O Pelé comentou comigo. Ó, o Pelé comentou isso comigo. Então eu estava falando do futebol. Ele falou assim, Toninho, eu tinha que comprar chuteira. A gente passava sebo e dava para os garotos usarem primeiro. Amaciar a chuteira para nós. Era uma coisa difícil. Então, o que eu acho do Pelé é o seguinte, impressionante. Eu vi recentemente, eu assisti a um filme, fizeram tomadas, né?
de jogadas que ele fazia, os jogadores, vocês devem ter visto. Já vi. E os jogadores, esses craques de hoje fazem, o Pelé já fez antes. Então vamos lá. Então ele é original. Toda jogada que tem no futebol, até as que não, o gol que ele não marcou, falam referência a Pelé. Porque o ser humano, ele afeta a comparação. A gente tem isso desde casa. Os irmãos, coitados dos irmãos. Um perto do outro, idades semelhantes, os pais ficam vendo quem que vai melhor na escola, quem não vai, e tem aquela comparação, aquela ciumeira. Imagine no futebol, entendeu? Com um ambiente, né, competitivo e tal. E eu estava vindo para cá, eu falei que ia gravar um comercial, um programa sobre o Pelé. Aí o motorista falou, pô, você viu o garoto do sub não sei das quantas que fez um gol que o Pelé nunca fez? Eu falei, olha só que impressionante, você vê, o garoto, não sei, da base do Santos, na Copinha agora. Na Copinha, fez um gol no meio de campo. Eu falei para ele, querido, mas quem é que foi o primeiro a tentar fazer esse gol? Pelé! Foi o Pelé, pô. Entendeu? Ele foi o primeiro, depois os outros tentaram. Assim, ele nunca mais tentou. Mas quem teve a visão, ele. E foi numa Copa do Mundo, né? E foi numa Copa do Mundo. Foi em qualquer ocasião. Como o Rivelino fala, assim, o Rivelino, eu assisti também uma entrevista do Rivelino que ele fala, a gente pensa que é fácil, vocês estão vendo ali, mas quem está ali no campo vê a dificuldade. E eles estavam ali e tal, daqui a pouco ele chuta os caras, o que ele fez? Aí quando ele olha, ele viu o goleiro adiantado, ele viu. Então, e outra, tem muita gente que passou a chutar no meio de campo inspirado no que ele fez. Só, também tem justamente, isso, mas né? foi ele que lançou isso, exatamente. fim de papo. Agora, por exemplo, lá no museu, tem algumas peças que chamam bastante atenção, que a gente procura até mais do que outras, né? E tem um par de chuteiras da década de 60 que eu mostro para todo mundo, faço questão. Você pode reparar que as chuteiras estão super desgastadas nos dois pés. Ele chutava tanto com a esquerda quanto com a direita, com praticamente a mesma qualidade. E isso também se deve ao seu Dondinho, porque o Pelé não chutava bem com a esquerda. Aí o Dondinho falou, não, você tem um dom que Deus te deu, só que você tem que não ficar acomodado com isso, você vai ter que aprimorar e ser cada vez melhor. Então o Pelé era o primeiro a começar a treinar e o último a sair. Treinava mais que todo mundo. E ele não chutava bem com a esquerda, treinou até aprender a chutar bem com a esquerda. E você pode ver, se você pegar, não sei se o Messi vai estar vendo a gente, mas você pega a chuteira do pé direito do Messi, tá novinha, parece que saiu da loja. O pé esquerdo tá gasto, que ele só chuta com a esquerda. O Pelé não. Direita, esquerda, e cabeceava. Mandava ver. E cabeceava, e jogava no gol, e fazia tabela com o adversário. Eu vi ele jogar no gol. Eu assisti a um jogo que ele jogou no gol e fechou o gol. Era genial, entendeu? Aliás, foi a primeira posição dele, no gol, daí que veio o apelido dele. O Pelé talvez. Mas eu tenho uma passagem com o Pelé, foi o último filme, que isso muito gostoso. Era um filme da Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu atendi a Poupa Farma. Aí eu fui conversar com o pessoal do marketing, a Fabiana Geraigiri. Eu falei, Fabiana, não vamos fazer um comercial? Nós temos que fazer. Eu falei, Fabiana, é o garoto propaganda que o mundo inteiro está querendo. Ele é o atleta do século e, por nossa sorte, é o nosso garoto propaganda. É verdade, vamos fazer. Eu falei assim, bom, promoção. Eu falei, esquece promoção, porque vai explodir. Vamos fazer um filme à base da emoção. E eu fui assim na base da emoção. E a cena dele, no final, eu queria que ele, quando falasse ele é fera, ele é esfera, ele é Pelé, eu vi uma foto dele no escritório, que ele está abraçado a uma bola, eu falei, ele é fera, ele é esfera, em cima da bola, eu falei, falta ele é Pelé. Falei, quando fala ele é Pelé, eu quero que ele pegue a camisa da seleção, fique olhando e tal, entendeu? Aí ele olha, mas antes dele, porque eu só queria, ele é Pelé, ele fazia assim, tô aqui. Eu sou Pelé, estou aqui. Mas ele começou a lembrar, eu vi, nós estamos toda a equipe calada e tal, ele chorou copiosamente, cara. Chorou. Aí eu escrevi aí, falei, opa, para, ali não é mais o Pelé que está ali. Ali é o Edson Arantes do Nascimento, com todas as recordações dele. Aí nós respeitamos, deixamos e tal, entendeu? Gravamos, porque o cara estava gravando, não se fala, corta. Mas jamais colocaria uma cena daquela no ar, entendeu? Mas aquele sentimento que nós ficamos. Aí terminamos, aí que vem a parte gostosa. Terminamos, aí fui fazer as fotos com ele, tirei lá umas 30 fotos. Quando terminou, olha o jeito dele. Eu fiz o cara trabalhar para burro aquela tarde. Aí terminou, ele fez assim para mim. Tem a foto, até ele fala assim, pô, meu rei, pô, meu diretor, eu falei assim, eu gosto muito de você,
mas você me faz trabalhar muito também. Aí me abraçou, a gente riu, tá aí, o Gino tirou essa foto, eu tenho essa foto clicada. Ele fala, meu diretor, eu gosto muito de você. Você também me faz trabalhar muito. Acabou ali, foi o último filme que eu fiz com ele, infelizmente. Aí. Essa foto dele abraçando a bola, uma foto grande, assim. Isso. Tá lá no museu. Ah, tá lá no museu? Tá exposta lá no museu. Eu vi, eu já tinha feito o texto. Ele é fera, ele é esfera, ele é Pelé. Quando eu vi a foto no escritório, eu falei, opa, ele é fera, ele é esfera, ele é Pelé, ele vai virar aqui, sou eu. Essa foto a gente deixava na sala dele, lá no museu. Mas aí, como que tinha eventualmente visita monitorada e tal. Mas quando teve a pandemia, a gente parou com isso, aí então eu coloquei em exposição lá embaixo, numa outra parte com várias fotos, que o pessoal tinha que ver essa foto. É muito bacana. Muito legal. Olha, e eu notei esse final de semana aqui na cidade de Santos uma grande quantidade de argentinos. Por 2 ocasiões encontrei bastante grupo de argentinos e um deles estava comentando de fazer a visita. Eu acho que isso já começou a repercutir em outros países de vir conhecer o Museu Pelé, porque agora dá aquele sentimento de saber, precisamos ver de perto isso, Sem dúvida. Então eu acho que você vê, em pouco tempo já está gerando fruto positivo para nós aqui da região. Né? Na verdade, assim, o museu tinha um bom movimento antes da pandemia, depois com ela, todo mundo sentiu uma queda muito grande e quando reabriu, e aos poucos a gente estava retomando isso daí. Quando o Pelé foi internado, a gente já ficou ressabiado, já começou a prever que o negócio podia acabar mal. E a gente já começou a se preparar, então, até para a possibilidade do falecimento, de qualquer maneira. Foi anunciada a morte dele numa quinta-feira. Na sexta-feira, a gente recebeu o maior público da história do museu. A gente recebeu num dia o que a gente tem recebido em um mês. Nossa. Foram 6 mil pessoas num dia. Uau! Uau! A gente, dia seguinte, era o último dia do ano, a gente ia abrir só até meio-dia, não, até as 2 da tarde, e no domingo, que era dia 1º, a gente não ia abrir. A gente abriu os 2 dias, o dia inteiro, e não parava de entrar gente lá no museu. E de lá pra cá, claro, não teve mais dia de 6 mil pessoas, mas tá tendo um movimento assim que nunca teve essa sequência assim, desses dias seguidos, com tanta gente. Está muito grande o movimento. Eu queria voltar a falar da vida íntima, uma coisa que vocês falaram aqui nos bastidores, sobre toda aquela repercussão negativa que teve a respeito da filha. Muita gente comentou sobre isso, o Cassione divulgou um texto, o Toninho falou agora há pouco. O que você soube disso, Toninho, que você pode falar no programa de hoje do que aconteceu? Que informação você tem a respeito disso? A informação que eu tenho é que eu li a declaração do Dr. Vicente Cassione. Mas até então também não sabia nada. E olha, convivi com o Pelé esporadicamente, mas já tínhamos até intimidade. Toda vez que encontrava, ele brincava comigo. Ô, meu diretor, estamos juntos novamente. Eu falei, tamo, meu rei, vamos lá, vamos ver os roteiros. Que ele tem 3, 4 comerciais num dia, muito bem. Sou amigo do Pepito. Nunca perguntei pro Pepito, afinal de contas, o que houve, entendeu? Então, eu estava comentando com vocês. Assim, aí ele pegou, imagine, você tem uma filha que você nunca viu, aí fala, ela quer te conhecer, aí você marca para ela ir na tua casa. Eu estaria nervoso, ser humano, nunca vi minha filha, que emoção que eu vou ter, não sei o quê. Aí de repente você escuta um monte de barulho lá fora, tem um advogado, ela não foi um advogado, foi um monte, sabe, a imprensa. Aí já mudou o meu conceito a respeito disso. Falei, eu teria ficado arrasado com a minha filha, dela fazer isso comigo. Sou pai, vem conversar comigo, quero te conhecer. Levar a imprensa, levar advogado para... E segundo essas fontes, o Pelé tinha pedido para que esse assunto fosse tratado entre eles, intimamente, a família, como aconteceu com a outra filha dele, que foi a Kelly, né? Que também... Não, a Flávia. A Flávia. Aí ele falou uma coisa interessante, o Paulo. O Pelé falou numa declaração que li recentemente isso também, porque a Flávia acompanhou ele até o final agora, né? Assim, ficou no hospital direto, tudo. E ela foi muito bem recebida por todos os outros irmãos, né? E então a gente fala pelo que a gente lê também, que o Pelé disse, ela veio sem pedir nada e teve tudo. Eu fiz essa pergunta porque é um tema que envolve o Pelé e eu conheço várias pessoas que antipatizam com o Pelé em razão dessa história, sim, né? Acreditam que com tudo que ele tinha, custava ter reconhecido a filha, né?
mas muitas vezes desconhecem esses fatos. Agora, né? o que eu falei também, nesse aspecto, foi mal assessorado. Isso aí não poderia ter ficado escondido, não. Entendeu? Ele pegou, infelizmente, ele levou Levou a fama, ele levou o ônus. Levou o ônus. De uma Teve cuidado com a assessoria mal imagem, né? Uma com a própria assessoria mal imagem. feita, que fala, pô, talvez até para preservar a própria filha. Talvez até para preservar. Ele fala assim, puxa, porque às vezes eu sou assim, eu tenho esse defeito. Entre amigos, assim, se eu tiver que levar o prejuízo, eu levo o prejuízo. Fim de papo. Eu não duvido, né, gente, que a própria Sandra também tenha sido vítima, né? É possível. Também. Porque você está em volta ali, advogado, o esposo, não sei quem. Também. Ou a Também. mãe tem alguma mágoa, e de repente você está ali ouvindo tanta gente e acaba não conduzindo a coisa corretamente. A gente Concorda? não pode E julgar. aí, a gente pode- não põe não, olho Porque, quieto, né? se vamos combinar, né? Se entre eu e você há um mal entendido, de repente o Tony e o André começam a criar uma intriga, a gente acaba se afastando e não sabe o que aconteceu, né? Nesses bastidores. Agora, Vamos lá. eu acho o pessoal que fica escrevendo na internet, fica metendo pau, né? O pessoal muito sem noção, gente que minimiza a história de vida do Pelé para um fato, que não foi um fato bacana. Não, com certeza nem o Pelé ficou feliz com isso, Não. nem a Sandra, nem ninguém ficou feliz com isso. Era uma coisa que poderia talvez ter sido resolvida de maneira diferente, com certeza. Mas não pense que ele teve prazer em ter essa briga na justiça nem nada. Não, Só que ele ajudou tanta gente, fez tanta coisa boa, para todos os sentidos, assim, ele levou o nome de Santos, levou o nome do Brasil, ele foi uma pessoa, que o pessoal fala da questão da racial, imagina um sujeito simples, humilde, negro, num país da América do Sul, que naquele tempo era muito mais subdesenvolvido, e de repente se torna a pessoa mais famosa do mundo, reverenciado por monarcas, por presidentes, por papas, um cara que onde ele fosse, ele era idolatrado e bem recebido. A maior vitória que alguém pode ter, entendeu? Tem alguma outra personalidade brasileira que teve contato com a rainha como ele teve, assim, daquela forma, fora chefes de Estado? Eu não desconheço. Sendo recebido por presidentes americanos. Olha, e você contou um caso, Paulo, para nós aqui antes de começar o programa, sobre aquela loja de imóveis. Isso aí foi uma pessoa que esteve lá no museu, começou a contar, falou que conheceu o Pelé bastante, porque ele trabalhava numa loja de imóveis na década de 70, e o Pelé fez um combinado com o dono da loja. Infelizmente eu não tenho o nome da loja, assim, dessa pessoa, mas foi uma história muito interessante, que ele pagava para que uma vez por mês uma casa de uma família carente fosse totalmente imobiliada, com um detalhe, que ninguém deveria saber que era ele que estava pagando. Esse rapaz falou que isso foi levado à risca. Enquanto ele estava lá na loja, ele podia garantir, depois ele não sabia se continuou ou não, mas esse rapaz ficou pelo menos 4 anos fazendo isso. Então, foram pelo menos 48 famílias que foram agraciadas, beneficiadas com toda a mobília de uma casa, sem nem imaginar que era o Pelé que estava pagando. Ou seja, ele não fazia isso para aparecer, fazia realmente para ajudar. Isso é muito bacana. Eu achei muito interessante agora, passou muitas reportagens do Pelé e mostrou algumas vezes o milésimo gol, né? E me chamou muito a atenção o depoimento dele no milésimo gol. Sim. Ele não falou de futebol, ele falou: vamos ajudar o povo brasileiro, vamos ajudar as crianças. Cuidar das crianças. Cuidar das crianças. Então, quer dizer, a pessoa que está marcando o milésimo gol, se fosse um jogador no dia de hoje, estaria querendo vender, né, Toninho, a sua imagem pessoal, o seu marketing pessoal. Eu sou o máximo. E ele tomou o cuidado de falar: vamos cuidar das crianças brasileiras, do povo brasileiro. Então, por aí você vê a diferenciação que ele tinha no cuidado com o ser humano, que era diferente. Olha, eu vi uma história esses dias também, que ele esteve na Casa da Esperança, se não me engano, isso muitos anos atrás, e tinha uma menina lá com um problema físico, né? E ele ficou assim tocado com aquilo, né? E aí na ocasião ele estava lançando um dos livros lá, o Eu Sou Pelé, um livro desses assim, né? Toda a renda desse livro foi para a Casa da Esperança, para ajudar as pessoas com problemas físicos. Percebe? Então assim, tem o hospital que eu estava comentando com vocês, o Hospital Pequeno Príncipe lá em Curitiba, que é talvez o maior hospital infantil, maior e melhor da América do Sul. E ele é meio que um patrono, um padrinho desse hospital. Mas ele não deu só o nome, ele chegou a leiloar peças dele e parte da renda foi para o hospital. Ele fez parte do conselho, ajudou, abriu muitas portas para que o hospital fosse o que é hoje.
Então, assim, desde sempre o discurso dele pelas criancinhas não é só fachada, não é em vão. Realmente ele fez essas coisas acontecer e tenho certeza que melhorou muito a vida de muita gente. Dentro dessa conversa ainda sobre o legado, sobre tudo que o Pelé foi na intimidade como figura humana, eu queria uma análise de vocês sobre quem da família do Pelé hoje estaria de alguma forma mais qualificada para herdar o legado como vamos dizer assim, como embaixador de todo esse trabalho. A gente falou um pouquinho nos bastidores também sobre a força da marca. Parece que ela cresce ainda mais depois da morte do Pelé como homem, né? Mas o Pelé como figura pública, como estrela, como rei do futebol, todo mundo sempre fala, né? É uma figura eterna que vai se perpetuar ao longo do tempo. Há alguém hoje que a gente pode identificar que herdaria esse lado diplomático da figura do Pelé para falar em nome dessa visão benemerente, essa visão humanista do Pelé? Sérgio, não conheço a família, nenhum dos filhos, só conheço assim de reportagem. Mas eu, como publicitário, posso dar um pitaco. Eu acho o seguinte, acho que são irmãos, é melhor não escalar nenhum. Eles têm que escalar uma pessoa, sabe, um profissional, aliás, que já existe, né? Existe assim. A marca Pelé, ela pertence a uma empresa norte-americana. Faz tempo. Tanto que nos últimos dois anos, quando eu ia gravar, vinha uma vietnamita, entendeu? Ainda bem que era do Sul, Vietnã do Sul. Ela vinha cheia de normas. Já me avisava logo no começo, ó, 2 hours. Tinha 2 horas, 2 hours, legal. Aí o que acontece? Aí vem jornalista querer entrevistar o Pelé. Pô, Toninho, você dá uma chance, são 5 minutos. Não, falava 2. Cara, eu só tenho 2 horas. Aí, não, a Farinha faz o seguinte, depois que encerrar, vocês fazem. Depois das minhas 2 horas, vocês fazem. Então, essa empresa já cuida da marca dele. Então, eles têm que tomar conta. E os filhos, para mim, eles têm que se cotizar e deixar um profissional, entendeu, tomar conta da marca. Porque essa marca realmente... eu fiz um anúncio agora para Tintas MC, eles pediram para mim, e já estava meio atrasado. Até brinquei, meu Deus, já é sábado, ele faleceu ontem, né? Foi na quinta. Daqui a pouco o meu anúncio é Rubinho Barrichello, eu vou anunciar até que o Walt Disney morreu, pô, sabe? Nós estamos muito atrasados. Aí o Renato deu ideia, falou, pô, Toninho, mas olha bem, o Pelé é eterno, a gente pode fazer esse anúncio quando quiser e tal. Eu falei, não sei, mas ele é 10, podemos fazer no dia 10. Eu falei, gostei, saiu, gostei. Fazer no dia 10, ele é número 10, mas eu preciso de um gancho. Aí eu arrumei o gancho. Dia 6 foi dia dos reis, dia 10, dia do rei. E deixei a bola pingando na área para o marketing do Santos, fazer dia 10 de janeiro o dia do rei, pode fazer um evento. A bola está pingando. Eu quero insistir numa coisa, Toninho, e eu até queria ver a opinião do Paulo, porque é o seguinte, vocês falaram várias vezes aqui que é uma questão de berço, de educação, isso vem do Dondinho, vem da Dona Celeste, e de alguma forma, né, a própria descrição dos filhos mostra que eles têm muita reverência e respeito sobre isso. Isso tem uma força. A força do caráter tem muito disso, tem um pouco desse lado do conservadorismo, quando você traz isso das gerações familiares, né? Eu sempre cito, André, quando eu conheci a fábrica da Bosch e fui saber a história do Robert Bosch, fundador da companhia, e quando ele estava para morrer, ele deixou um testamento para a família dele com 5% de toda a produção, e 95% ficou para o Instituto, uma fundação forte, que tinha um compromisso de gerar e comprar patentes, produzir patente ao longo das próximas gerações. E aquilo é uma cidade. Então, o legado do Bosch é muito disso. Então, eu queria, assim, uma análise de vocês sobre esse legado imaterial, né? O que era a visão do Pelé sobre a humanidade, sobre a força do caráter, a força, tudo aquilo que ele poderia produzir. Isso tem uma relação intrínseca com a família, não é só marca, não é só branding. Né? Por exemplo, assim, a gente não sabe detalhes dos contratos, mas o que a gente sabe, que isso é público, né? O Pelé vendeu os direitos do nome dele, da marca dele, para essa empresa americana, que é a Sportstein, que é um empresário, que é o Joe Fraga, que é o CEO dela. E essa marca vale
milhões e milhões de dólares, assim, mais de 100 e tantos milhões, ou muito mais, nem Intangível, a gente não sabe. Só que é o seguinte, o que parece, né, que se fala, é que, claro, haveria uma remuneração e tal, isso deve continuar tendo, mas essa marca agora tem os direitos dele para sempre. Então, assim, a família tem provavelmente alguma remuneração em cima disso, mas a marca, quem detém o nome, a marca Pelé, é essa empresa dele, cara. Também não sabemos o contrato, até quando vai. Entendeu? Não, eu não sei. Com a morte dele ficou para sempre? Ficou para essa empresa. Mas eu prefiro voltar a ter sobre a família. Eu fui amigo do Zoca, do irmão dele. E como é que eu conheci o Zoca? Eu era redator publicitário na época e eu tinha uma redatora júnior que ela tinha acabado de se formar na Facos. Aí eu tinha voltado de São Paulo, me formei na Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, estava trabalhando na Denison, mas aí eu voltei para Santos. A Clã, na época, o Mira, me pagou mais do que eu recebia na Denison. Ainda mais, e lá em São Paulo tinha custo de apartamento. Em Santos não ia ter nada. Meu pai pagava tudo, o dinheiro era tanto que no primeiro mês já comprei um carro. Comprei uma Brasília. Então voltei. Aí ela chegou para mim e perguntou, escuta, você não quer... Você faz trabalho de TCC? TCC para aluno, né? Eu tenho um amigo meu, Jair, que ele repetiu, porque pegaram no pé dele e tal. Eu falei, tudo bem, manda ele conversar comigo. Quando eu vi, falei, isso aí é o Zoca, não é o Jair. Para mim é o Zoca, irmão do Pelé, eu não conhecia. Eu esqueci de falar esse detalhe. Aí ele perguntou para mim, tímido. O Zoca era educado também, o rapaz do mesmo estipe, da mesmo naipe do Pelé. Aí ele perguntou para mim quanto eu ia cobrar. Eu falei, eu não vou te cobrar nada. Quem tem dinheiro é teu irmão, não és tu. Eu te faço, porque eu fiquei tão feliz e nós fomos fazer a campanha. Eu falei, você repetiu, sabe por que você repetiu, Zoca? Porque você não acompanhou o trabalho. Então nós vamos fazer juntos o trabalho, nós lançamos ele me levou na Calói, que o Pelé fazia publicidade para a Calói, eles iam lançar a Calói Barra Forte. Eu falei, tudo que eu fizer você vai acompanhar, porque na hora de você apresentar o TCC, você vai saber, olha, de boa, não é suspeita. O meu comercial que eu criei para o Zoca apresentar na Facos era melhor que o comercial que a Calói lançou no ar para lançar a Barra Forte, né? Eu não estou com soberbo aqui, não. Ele apresentou, ele ficou tão feliz que ele tirou 10 em tudo, que ele teve segurança de apresentar. Eu não cobrei nada. Um belo dia minha mãe fala, Toninho, tu morava na Pedro Machado 129. Hoje é o Costelão. Depois você manda lá pro Joaquim pagar merchan do teu programa. Merchan, né? Merchan. Pode deixar. Então, aí eu peguei e fiz assim, que é, mãe? Tem um rapaz lá na porta te chamando. Eu falei, que rapaz? Mas aquele é o Zoca, irmão do Pelé. Irmão do Pelé. Tá... Ele me levou 3 camisas autografadas pelo Pelé, do Cosmos, Seleção Brasileira e do Santos. Me levou mais uns brindes e falou assim, bom, já que você não quer, vamos tomar agora, vamos comer caranguejo lá no Boa Vista, lá em São Vicente. Aí eu fui com o Zoca comer, aí ele começou a me chamar de meu guru, até hoje uma ex-namorada dele me chama de guru do Zoca. Então eu fiquei com um amigo do Zoca, e ele sempre assim. Quando eu ia ao escritório do Pelé para tratar de filme ou do comercial, o Zoca fazia questão de me ver, meu guru, o jeitão do Pelé, tranquilo, simples, educado. Então você falou, é de família. Você ainda tem a camisa do Cosmos? Não tem. Não sei por quê. Moleque, eu recebi, eu guardei no guarda-roupa, eu devia ter mandado enquadrar. Exato. Ficou marrom todas por causa da madeira. A madeira, quando você deixa muito tempo no fechado, ela fica marrom, as 3 ficaram marrom. Teve André, quando o Gesualdo Ferreira esteve aqui, que é o português, o Eternal Santos, a gente percebia pela expressão dele como a gente tratava isso com uma certa banalidade, né? Porque ele falava, os caras são vivos aqui, é como se fosse um museu vivo, né? Sim. O Santos, porque ele foi de uma geração que ele assistiu o time do Santos, o maior time de todos os tempos. Percebi isso até um certo mau humor, porque era para ele um absurdo como a gente tratava esses astros né, que fizeram o maior time de futebol da... Isso é uma coisa comum, encontrar eles na esquerda, banalizar, né? Banalizou, né? Porque, inclusive, eu tenho um vídeo até hoje, eu gravei o Coutinho lavando louça na padoca do Santista do Canal 5. A gente, inclusive, quem quiser ver no nosso canal do Instagram, tá lá, um cantinho, o Eu na Cidade estreou essa coluna, eu estreiei a coluna Eu na Cidade, é um cantinho que eu gosto, porque eu sou um santista raiz, caiçara,
E eu via jogo na padoca. Um dia eu tô lá vendo jogo na padoca e tá lá o Coutinho. Gravei ele, o dono da padaria, o Toninho. E como seria o Pelé? Tenta imaginar, você me ajuda aqui, você conhece o mundo. Como seria o Pelé se ele tivesse nascido na Itália, nascido na Inglaterra, nascido, sei lá, na Espanha? O que seria o Pelé? Em termos de tratamento, em termos de marca, em termos de... Bom, na Inglaterra ele seria Pelé. Não, mas eu entendo o seguinte, a época era diferente, né? O Pelé foi o maior jogador de todos os tempos aí do futebol, mas o marketing sobre o jogador de futebol era diferente, né? Você está falando dos jogadores, eu me recordo, eu quando criança, no clube de Regata Saldanha da Gama, na Ponta da Praia, jogava o Pepe, jogava todos esses ex-jogadores do Santos, jogavam futebol ali, junto com quem não sabia jogar futebol, que era o meu caso. Então, assim, era muito natural, era muito tranquilo a gente conviver com aquele pessoal. Tinha sempre o futebol do Serginho Chulapa ali no Canal 6. Chupebol. O Chupebol, e tinha muitos jogadores desses que participavam, né? Agora, era uma outra época, onde o marketing não fazia... Você viu nitidamente na Copa do Mundo esse ano que todo jogador brasileiro ali não era um jogador, era uma produção de marketing, né? Teve jogador aqui de Santos que mandou 2 cabeleireiros lá para poder cuidar do seu cabelo. Um único jogador, 2 cabeleireiros. Então, naquela época não tem 2 cabeças, né? Naquela época não existia isso. Nenhuma pensa. Olha, naquela era época... jogar futebol, né? Naquela época não existia nem a palavra marketing. Exato. Marketing começou depois. Então, mas todo mundo já ouviu falar em Di Stefano, né? Então, qual é a comparação? Quero dizer assim, o Di Stefano é conhecido. Marqueteiros naturais. Então, mas olha só, o Maradona, uma vez, para as provocações que ele gostava de fazer, ele falou assim, vocês falam que o Pelé é o maior, mas Di Stefano foi maior que ele. Aí chegaram pro Di Stefano, que era presidente de honra do Real Madrid, e falou, Maradona tá louco. Resposta do Di Stefano, que ele era o maior jogador da Europa, apesar de argentino, né? Jogava lá no Real Madrid. Naquela época ele era o maior, só que de repente apareceu o Pelé. E o Pelé, que nem eu tenho falado muito recentemente, após o falecimento dele principalmente, o Pelé mudou a história do futebol. O Di Stefano foi um baita de um craque, o Just Fontaine foi um baita de um craque, outros assim foram buscas sensacionais. Só que de repente quando o Pelé apareceu numa Copa do Mundo com 17 anos, e jogou o que ele jogou, o número 10, deixou de ser só um número. Porque não tinha essa. Melhor jogador jogar com a 10. Não existia isso. É um adjetivo. Tá? Era só um número. Era só um número. Era só para marcar a posição do sujeito dentro de campo. Virou um adjetivo. Virou a camisa do craque. A ponto, você vê, o Zico era o 10. Na Copa de 70, todo mundo era 10. O Messi é o 10. E uma das razões do Neymar ter saído do Barcelona para o PSG, que depois no contrato era ele jogar com a 10. Então assim, a partir dele mudou a história do futebol. Numa época que não existia internet, numa época que você via a Copa do Mundo por videotape. A primeira Copa que você viu ao vivo foi em 70. Ele influenciava dois adversários, né? Tudo. Eu vou ganhar do Pelé, era o título, ganhar do Pelé era o hoje, título. Aí o pessoal quer dizer assim, mas tem gente que vem com esse papo, Maradona foi melhor que o Pelé, o Messi melhor que o Pelé, não sei, mas ninguém vem comparar agora, mas o Messi foi melhor que o Maradona. Peraí, mas não falava que o Maradona era melhor que o Pelé? O Pelé vai ser sempre a comparação de todos, não adianta, entendeu? E ninguém vai ser melhor que ele. Entendeu? Não tem como. Você vê os números dele, que nem a gente estava falando, você falou agora. O cara fez 1.282 gols. Tá? Hoje, isso com 29 anos, ele fez o 10º gol. Com 21 ele já tinha 520 gols. Tá? Você vê esse sujeito agora, que nem o Messi, Cristiano Ronaldo, já com 30 e poucos em fim de carreira, com 700. Entendeu? Quase um pouco mais da metade do que o Pelé fez. Não dá pra comparar. Entendeu? Ele foi assim... Sabe, ele parou duas guerras. Fora de série. Me fala quem desses caras agora vai parar uma guerra. Parou duas. Entendeu? Expulsou o juiz, né? O juiz expulsou ele, o juiz teve que sair de campo para ele voltar. Eu li isso hoje, hein? Sabe, tem um monte de história. Tô procurando uns defeitos aqui, já eu vou achar. Até o final do programa eu acho. Não, tem defeito. Posso te falar um defeito dele? Isso também tem lá no museu. Tá? Ele era ruim de direção. Eu cantava mal também. Também, mas mas ele tinha tocava foto pior. da Mercedes dele lá, tá? Aí um dia ele saiu, toda
uma batida grande que ele deu, juntou gente pra caramba e tal. Tanto é que depois ele passou a andar mais como motorista, assim, né? Eu vi essa provocação, né, Débora? Nós vamos fazer, então, tem 15 minutos pro programa, a gente está, nós aí e uma das empresas do grupo do Ursini, que nós estamos trabalhando para fazer o Fórum Turismo Histórico e Cultural. Esse ano, com a graça de Deus, vamos fazer um dia dedicado ao turismo do futebol, né, Paulo? Então, a gente tem essa satisfação. Bom até que vocês estarem conversando aqui no nosso programa, porque nós fizemos uma introdução sobre isso no ano passado, a gente lançou o projeto. Eu estou tendo a honra agora de ter o Ursini como nosso parceiro nesse projeto, e aí já estou falando sobre a possibilidade de trazer museus da Europa e para dialogarem com o que a gente tem aqui, Museu Pelé, Memória das Conquistas, né, André? O que você está esperando, expectativa em relação a isso? Nós temos aqui, Sérgio, nós tivemos a felicidade de ter o Pelé na nossa região, a gente teve a felicidade de ter toda a história do Brasil passando pela nossa região, né? Começando aqui pela descida da Serra do Mar, o Porto de Santos é o porto onde nasceu o Brasil. Então, nesse evento a gente vai ter ali todo isso para contar. O Brasil começou a partir da Baixada Santista, começou a partir de Santos. E a gente teve a felicidade de ter o maior jogador da história também na cidade de Santos. Então a gente tem que aproveitar o turismo histórico-cultural, tem que falar do futebol, tem que falar da gastronomia, tem que falar do porto, tem que falar da descida da serra. Então a ideia é juntar tudo isso e trazer o europeu, porque uma das coisas que eu falei ainda hoje numa reunião, Sérgio, é que às vezes tem europeus que sabem mais da nossa história do que nós que estamos aqui do lado. Sem dúvida. Muitos parentes da minha mulher, quando vêm de Portugal, eles querem visitar a Vila Belmiro, eles querem visitar o Museu Pelé. A última vez que eu estive lá foi com um primo da minha mulher que veio da cidade do Porto e quis visitar. Então assim, a gente tem que aproveitar isso. E aí você me fez uma pergunta anterior, falando o que seria o Pelé se tivesse nascido na Itália. É que o brasileiro, ou seja, ele nunca conseguiu se vender bem. Você vê que os grandes jogadores brasileiros que conseguiram fazer com que a sua carreira, não no futebol, mas sim na parte do marketing, fosse bem sucedida, foram jogadores que foram para fora do Brasil. Porque o europeu, o americano, ele sabe se vender bem. Nós nunca nos vendemos bem. O Pelé, embora ele tenha ido para o Cosmos ali, mas naquela época não tinha tanto investimento no futebol como a gente tinha na imagem do jogador como se tem hoje, né? Então a gente tem que mostrar isso e agora explorar isso para também trazer o turista, porque quando ele vem à nossa região, eu sempre falo que um dos grandes defeitos que nós temos aqui na região é não vender pacote turístico de 3 ou 4 dias. Os passageiros chegam no navio, é o único dia de visita e já vão embora. Ele tem que ficar 2, 3 dias, ele tem que ir lá conhecer o Museu Pelé, ele tem que ir lá conhecer a Petiola. Primeiro lugar que eles vão. Quando chega, logo cedo já tem fila lá. A gente abre, tem dias que a gente abre até mais cedo o museu. Então, mas é de um único dia, né? À noite eles já retornam para o navio e já vão embora. A gente tem que incentivar que as pessoas fiquem 1 ou 2 noites aqui na região para poder conhecer os outros municípios Da também. mesma forma que ele fez, ele criou tendência no futebol. Eu acho que é um desafio para nós que estamos aqui, continuando, né, usufruindo desse legado, é criar tendências turísticas, né, a partir dessas marcas. Isso compete a quem ficou aqui. Olha, né? que nós estamos falando, você falou pacote turismo, eu falei dia 6, dia dos reis, dia 6, dia do rei. Você pode fazer um pacote e fazer eventos Entre dia 6 e dia 10. 6 do dia 10, que vão sobre o Pelé. Nós chegamos a falar, né, Toninho, sobre a Santos Day, a Santos Week, que é a Semana do Santos. Aliás, foi colocar isso, um artigo que acho que o mais visitado artigo nosso, que teve mais acesso. Olha o interesse que tem esse assunto. Eu fiquei impressionado com quanta gente curtiu, quanta gente compartilhou. Acho que foram mais de 40 mil acessos esse artigo. Entendeu? Aí, foi uma eu falo com o Alex lá do Memorial do Santos, que também é um especialista da área, também um entusiasta de fazer esses eventos, essas coisas também. Quando a gente criou a plataforma, a gente tinha essa ideia, esse projeto, de explorar as nossas vocações, né? Acaba de me arrepiar. Então, eu tenho ideias. Já estou tendo ideias aqui e já sei quem pode entrar junto conosco. Eu não vou falar o nome, porque eu quero conversar com o anunciante antes. Mas é uma ideia interessante. Do dia 6 ao dia 10, você entendeu? Nós temos eventos que lembrem o Pelé, entendeu? Dia 10 é o dia do rei, vai ser o evento, vai ser a ápice, e nós isso aí é eternizado. E nós vamos trazer turistas. Infelizmente, em janeiro, que janeiro já tem turista aqui, mas às vezes também não tem o turista que interessa para o comerciante. Nós temos que trazer dinheiro para a cidade também. O turismo tem que trazer dinheiro para a cidade. Quantas cidades vivem
no mundo através do turismo, sobrevivem através do turismo. Concorda comigo? Por que Santos não? Entendeu? Então temos que explorar. Boa ideia, eu vou trabalhar nisso. Depois a gente conversa, Sérgio. Então, a gente está indo para o final, temos 9 minutos. A gente falou muito de legado, né? E o que eu queria ouvir de vocês é um depoimento sobre o tamanho disso daqui para frente, né? A gente falou muito, até usou bastante esse espaço para falar da intimidade, e agora estamos falando muito da marca, da questão de o quanto isso gera como ativo turístico, como potencial para a atração de novos projetos, de eventos na cidade, da região. Vocês estão confiantes de que agora, com algo que é inevitável, né, que é um momento que a gente parte para ir para o outro plano, que foi a morte do Pelé, que essa imagem, essa marca da figura como atleta, como figura pública, vai se potencializar ainda mais? É isso que você acredita, Paulo? Olha, eu acho que isso é natural. Como eu falei, eu vejo pelo museu, por exemplo, que estava lá já há 8 anos, tinha um movimento interessante e de repente anunciaram que o Pelé morreu, no dia seguinte foi o maior público da história. A gente recebeu, nesse fim de semana do falecimento dele, sexta, sábado, domingo, a gente recebeu equipes de imprensa, de TV, além daqui da América do Sul. Tem imagens aí, né? Se a produção quiser colocar na tela, acho que tem imagens. A gente recebeu, por exemplo, gente da França fazendo chamada, programa ao vivo, tá? Canal de BBC, de rádio, canal da Romênia, canal do Japão, canal de Portugal, teve gente, enfim, se você puder imaginar de países, já imediatamente, já tinha direto, sabe? Além dos próprios canais aqui no Brasil. Eu estava no Litoral Norte, eu fiquei passando canais. Sim. E eu vi muitos canais da Europa transmitindo ao vivo daqui. Exatamente, entendeu? O canal da França foram 3 canais diferentes da França que fizeram transmissão. E veja só, né, que uma das críticas que muitos cronistas fizeram no Brasil é que os principais astros brasileiros não estavam aqui. Nós tivemos jornalistas de 200 países. 200 países cobrindo o evento, e eu que sempre defendo o Neymar, né? Eu sou um cara que defende as pancadas que ele toma, na minha opinião, ele não poderia ter faltado, né, nesse episódio. Ele tem que pegar um avião particular dele, pagava uma multa, pagou multa por tanta coisa, né? Mas o PSG não proibiu ele de vir. Então, isso foi conversa. Então ele deveria ter vindo, seguinte, vou pegar vou fretar um avião e vou para lá, vou descer, vou prestar uma homenagem, vou voltar para a França. É um erro, na minha opinião, é muito grave que ele cometeu. Agora eu vou lhe falar uma coisa, você pegar soltar a produção sem o áudio, por favor. Pega todos esses jogadores campeões do Tetra, campeões do Penta, Sim. que boicotaram o velório do Pelé, os funerais aqui, quando eles tiverem, com todo respeito, não é desabafo, não é coisa de torcedor, mas quando eles chegarem a falecer lá com seus 80 e poucos anos também, nenhum deles, ou se somar todos eles, não vai chegar a repercussão como teve isso, mas nem de longe. Essa é uma matéria então, que disponibilizou, meia né, Paulo? dúzia de gato não dá pingado. para comparar. Então, assim, se nesse momento eles se acharam mais importantes que o Pelé... Que canal que é esse, Paulo, que você mandou pra gente? Esse aí é TV Brasil, que é aquela TV oficial do governo. Ah, ok. Tá? Então, assim, se eles acham que estão menosprezando o Pelé, alguma coisa assim, com todo respeito, ficou ruim para eles. Ficou ruim para eles. Porque a gente teve 350 mil pessoas. Acho que foi preguiça mesmo. Não. Sabe? É porque o Pelé, o que foi falado, tanto em 94 quanto em 2002, o Pelé fez críticas à seleção, e ele não apontou nenhuma das duas como favoritas. Tá? Então, quando... E acertou. Quando ambas foram campeãs, 94 e 2002, meio que já foram falar, tipo, tá vendo, Pelé? Foi meio que um cala-boca nele. Coisa que você acha que ele ficou sem dormir por causa disso, provavelmente. Certo. Um homem que teve... Entendeu? Então, assim, foi uma coisa muito pequena, de gente muito pequena, entendeu? Gente que foi muito grande dentro de campo, mas que fora disso não faz falta. A Vila Belmiro fez uma homenagem bacana lá ao Santos, né? Isso eu queria encerrar o programa, chamar a atenção. Pelo menos dessa vez o marketing do Santos funcionou. Foi muito bonita a homenagem e interessantíssimo, criativo as camisas. Entendeu? Adorei. Falei, nossa, fantástica a ideia. Todas as camisas davam 10. Entendeu? Ou era dividido, ou era diminuído, colocava um número e tal, e achei isso maravilhoso. E a frase embaixo também, cada uma no idioma também. Isso. Foi, olha,
parabéns ao marketing do Santos. E isso percorreu o mundo. Foram imagens que o mundo inteiro vai estar vendo. Agora vamos trabalhar, né? Trabalhar aqui, nós que somos entusiastas da Baixada, né? Para poder aumentar aqui o movimento do nosso museu, aumentar o movimento do turismo, que é esse o nosso objetivo, né? Sem dúvida. Vamos ver. Quem sabe em breve tenhamos boas novidades. Exatamente. A gente precisa... A ideia é que agora com esse nosso evento a gente consiga fazer, trazer esse intercâmbio, trocar ideias, né? Potencializar ainda mais as nossas vocações. E uma delas é essa, e é o tipo de coisa que não há dinheiro que compre, né? Não há recurso que possa comprar, né, uma história dessa. E nós fomos privilegiados. A região da Baixada foi privilegiada com muita coisa, né? O André comentava aqui, o Brasil começou aqui, nosso desenvolvimento, nós temos aqui a primeira ferrovia, né, construída pelo Barão de Mauá, eu brinco, chamo ele de Barão de Mauá do século XXI. Ele é louco. O precursor da aviação, Bartolomeu de Gusmão. Então, a gente tem Patriarca da Independência. E aí a gente tem o Santos aqui, tem o Pelé, e nesse ponto eu sou inconformado. Eu acho que a gente até ficou mal acostumado, né? Tem tanta coisa do lado aí tem o José Bonifácio aqui do lado, aí você vai para Nova York, tem um posto do José Bonifácio lá em Nova York. Pra você ter uma ideia, o primeiro automóvel do Brasil chegou por Santos. Sim. O primeiro voo realizado no Brasil por um piloto brasileiro, brevetado, foi em Santos. Então, tudo assim, é pioneirismo aqui, é impressionante. Outro dia eu descobri agora recentemente, inclusive numa estação comercial de Santos, que a IBM no Brasil começou por Santos. Começou em Santos também. Porque as pessoas importavam máquina de escrever e uma pessoa que trabalhava no porto aprendeu a fazer manutenção. E aí ele começou a fazer manutenção nas máquinas IBMs até que os americanos vieram e falaram, quem é esse sujeito? Ele foi sócio na IBM do Brasil durante muito tempo, aí a IBM comprou a participação. Então muita coisa começou por Santos através do porto. Estou entendendo que a gente é besta demais. Não, mas culturalmente eu tenho um orgulho. Você vê o número de cinemas que nós temos em Santos, né? Então, quando tem lançamento de filme nacional, Santos entra no lançamento, pelo público que vai. Então, isso eu tenho orgulho. Eu falo que quando eu estou fora de Santos, eu sou xenófobo mesmo. Entendeu? Então, eu falo pro pessoal, você tem na tua cidade aqui 2, 3 cinemas, em Santos tem 10, 15, e nós vamos ao cinema. Teatro, o santista adora teatro, então tudo isso corrobora. Então, publicamente, eu quero já convocar vocês dois para somarem esforços com a gente aqui. A gente vai fazer um grande evento. Já tive ideias. Vamos fazer uma coisa com a gente. Sensacional. O Paulo, que já foi nosso parceiro no ano passado. Estamos aí novamente. Então, eu quero agradecer a você que nos acompanhou nesse Protagonismo Regional em Debate essa semana, pois o tema foi Pelé, o rei, onde foi tratado toda a vida íntima dele, a carreira e as projeções para o futuro, agora que o Pelé realmente, de fato, é uma peça na história, na bonita história do futebol mundial, futebol brasileiro, e no coração de quem conviveu com essa pessoa fantástica. Tony, muito obrigado pela tua participação, viu? Não, Sérgio, eu que agradeço. No começo eu fui meio lacônico, falou obrigado. Então eu falei, vou falar mais no final, brincadeira. Então eu agradeço a oportunidade, foi gostoso, foi um tema emocionante, ainda, mexe com a emoção, com o coração, com a minha alma. Eu que agradeço. A gente se tornou até espectadores de vocês falando aqui. Paulo, muito obrigado pelo teu depoimento. Eu que agradeço. E só mais um comentário também, né? Que quando o Pelé estava mal, a gente já começou a se preparar pro fim. E na hora que anunciaram, a gente viu que a gente não estava nada preparado. Ninguém estava. Não tem como. Mexeu com todo mundo. Todo mundo ficou um pouco órfão nesse dia. O mundo inteiro ficou um pouco órfão nesse dia. Então, assim, agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder passar o que a gente está vivendo lá no museu. E conta com a gente também. Eu vi, Paulo, na cidade, eu nunca tinha visto. Foi algo realmente sensacional, emocionante, né? Obrigado, Paulo. Obrigado, Toninho. É um prazer participar aqui. Anda falando desse tema, né? Do rei. É isso aí. Obrigado a você que nos acompanha em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate. Curta, compartilhe nosso programa, divulgue aos seus amigos, ajude o nosso projeto e até a próxima semana. Deixar para publicar
próximo, é no dia que aí eu já chamo No o dia pessoal. 29, amanhã não sei o quê, no dia 30 é hoje. Vê que eu vou ficar enchendo o saco, sabe que eu mando tudo, né? Eu fico ali, olha lá, divulga aí, vai dos teus amigos.